Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, diferente porque aposto em você. Hoje trabalhando com a dissertação. Hoje nós vamos falar um pouquinho da dissertação argumentativa, tá? Mas ao longo do nosso curso haverá um momento em que nós trataremos da dissertação expositiva, que é normalmente chamada de discursiva. Só que a discursiva, ela pode ser discursiva, argumentativa também. Lá no TRT? TRT mesmo, né? De Sergipe, a indicação é de dissertação argumentativa ou eles colocaram somente discursiva? Lembra? Porque no edital, é importante nós identificarmos essa observação do edital, por quê? No edital, eles podem indicar, nós teremos a cobrança de uma discursiva, que trata de temas da atualidade. Então, quando eles requisitarem dessa maneira, eles estão indicando, eu vou cobrar para você uma discursiva argumentativa. Porque é mais geral, é mais amplo, mais ampla a temática. Se eles indicam, é uma discursiva que trata acerca de um dos pontos no conteúdo programático, aí vocês têm que avaliar se um dos pontos, esse ponto que eles apresentaram, é um ponto ligado a atualidades, porque se for atualidades, é uma temática argumentativa, ou se é um ponto ligado a conteúdo de direito, da área específica, em psicologia, por exemplo, ou em educação. Então, tudo depende de como o edital vai apresentar. Para o nível superior, qual é o cargo, Cíntia? Para técnico, se eu não me engano, o de técnico é uma discursiva argumentativa mesmo. Para o analista, é um estudo de caso, que já é a discursiva expositiva, que vai avaliar se você conhece o conteúdo ligado a um determinado conhecimento, a uma determinada disciplina. Logo, você vai apresentar seu conhecimento e não suas opiniões acerca daquela temática, tá? Para se avaliar esse tipo de texto, é necessário, eles apresentam um caso. Por isso, estudo de caso. Então, como elaborar um estudo de caso? Eu acredito que no 5º encontro, mais ou menos, eu abra um parênteses para falar um pouco da discursiva de estudo de caso. Só que até lá, nós vamos ter que analisar a estrutura. E a estrutura, ela vai se repetir não somente em uma discursiva expositiva, argumentativa, ela vai se repetir também na discursiva expositiva, tá? O que é interessante saber neste momento é o que a banca vai cobrar para mim. Por que nós achamos que a dissertação é um bicho de 7 cabeças que vai nos devorar? Por que nós achamos isso? Porque é o que mais haverá de exposição. Quantas pessoas têm medo realmente de escrever? Saber como cada banca cobra a sua apresentação que vai fazer toda a diferença. Cíntia está se preparando para um concurso da FCC. As meninas estão se preparando para um concurso FAPES. Lígia está se preparando. Hoje não é um concurso específico. Apesar de Cíntia estar se preparando para um concurso estilo FCC, ela é concurseira. Então, as informações que ela vai adquirir agora são informações que ela vai poder apresentar em outros concursos. Saber ler o edital. Saber identificar como é que a banca irá fazer a cobrança. Olha, toda banca vai cobrar de vocês uma parte ligada. Esqueci que é o outro computador. Uma parte ligada ao conteúdo e uma parte ligada à estrutura. A FCC coloca estrutura 40 pontos e conteúdo 60 pontos. Como ela vai organizar este momento de conteúdo, o que vai valer cada erro, cada acerto, como eles vão analisar essa correção, é que é algo obscuro. Mas no edital da FCC há um destrinchamento muito claro de como é que eles vão cobrar. Então, para a FCC, você precisa ler o
edital e reconhecer ali no edital os elementos que são comuns, inclusive, ao que eu vou apresentar aqui. No CESP, eles têm um edital que é fraco, que é pobre, que não te explica claramente como eles vão corrigir sua redação. No entanto, a tabela de correção é muito clara. Quando você pega uma tabela de correção do CESP, você consegue perceber o que eles pontuaram ou não pontuaram. Tá? É importante nós analisarmos isso porque a FCC, por exemplo, no edital é rico. É rica a explicação. Na correção é super pobre. Na correção você tem conteúdo e estrutura. Você ficou com 30, você ficou com 60. Por exemplo, com 60 não, 45, por exemplo. Mas você não sabe exatamente qual foi o ponto do erro. Por que você teve um decréscimo? Aí, o que acontece com o candidato? O candidato, às vezes, dos 100%, ele recebe 65% e tenta e pensa em entrar com recurso. Como é que você vai entrar com recurso se você não sabe o que foi corrigido? Se você não sabe em qual momento do texto houve a fragilização da sua nota. Não fica esquisito isso? Saber como a banca vai pensar. E dá para a banca o que a banca deseja. Como é que nós vamos poder fazer isso? Isso acontece, gente, isso vai funcionar para vestibular, para concurso, para faculdade, para escola, para qualquer coisa, porque é técnica de produção, ok? Belezinha? Posso seguir, não posso? Vamos lá. Você vai dar para a banca o que a banca precisa, o que a banca está pedindo. O que basicamente a banca cobra para vocês? Que você escreva sobre um determinado tema, não é? Ok. O tema é, escreva acerca do Estado Islâmico. A influência do Estado Islâmico no Brasil por meio das redes sociais. Pensando em atualidades, é uma temática possível? É, extremamente possível. Então, você tem aí uma temática que apresenta, que relaciona os termos Estado Islâmico, rede social e influência no Brasil. Dá para vocês escreverem acerca da influência do Estado Islâmico em redes sociais? Somente isso? Não, porque você não segmenta. Não fala sobre Brasil. A isso nós damos o nome de fuga tangencial. É você estar meio aqui, meio ali. Como é que você pode garantir que vai escrever sobre o tema? Repetindo o tema no seu texto. Mas, Rosa, eu escutei durante toda a minha vida que eu não posso repetir. Você não pode repetir palavras que não estejam no tema. Mas você não pode escrever sobre algo sem citar algo. Este elemento. Então, no primeiro parágrafo, cita o tema. No segundo parágrafo, cita o tema. No terceiro parágrafo, cita o tema. No quarto parágrafo, cita o tema. No quinto parágrafo, cita o tema. Nós vamos trabalhar com uma dinâmica voltada a 5 parágrafos. 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Porque esta é a dinâmica com a qual o concurso está trabalhando, com a qual o vestibular está trabalhando. Belezinha? Vamos lá. Como é que nós vamos perceber esta arrumação aqui? É uma tabela de correção, é um tipo de tabela de correção do CESP. Eu tenho 2 tipos aqui de tabela de correção, tá? Esse, que é um mais compacto, e esse aqui, que é um pouquinho mais amplo. O tema, vou ler, porque eu sei que a projeção está bem pequenininha, o pessoal de casa não vai conseguir fazer a leitura, então eu vou fazer a leitura. A avaliação da prova discursiva abrangerá quanto à capacidade de desenvolvimento do tema. A esse ponto, nós damos o nome de objetividade frente ao tema. É a capacidade de você desenvolver acerca daquilo que eles estão pedindo para você desenvolver. Se o pedido é escreva acerca do Estado Islâmico e as influências por meio das redes sociais desse Estado Islâmico no Brasil, você tem que ser objetivo em relação a isso. Como é que você vai desenvolver essa temática? Com compreensão,
conhecimento, desenvolvimento e adequação da argumentação, a conexão e a pertinência, a objetividade e a sequência lógica do pensamento, o alinhamento do tema e a cobertura dos tópicos apresentados. Esse momento é muito interessante, porque algumas bancas, elas apresentam logo na proposta a frase direcionadora e os tópicos. Necessariamente você tem que explorar X, Y, Z. 3 ideias. Se você deixa de escrever acerca de uma dessas ideias, você está fazendo o quê? Uma boa cobertura dos tópicos apresentados? Não. Logo, se o texto for um texto sobre depressão e suicídio, aí eles colocam relação. Necessariamente você tem que explorar a relação do suicídio com perda de emprego, questões familiares e transtornos psiquiátricos. Se você não escrever acerca das questões familiares, o texto vale 10. Se você divide em 3. Se você não escreve acerca de um dos pontos que eles estão mandando você escrever, você perde o quê? 33%. Nota máxima 6,6. Nota máxima possível, mas não é a nota máxima garantida. Porque não esqueçamos que ele pede para que você compreenda. No momento em que você não apresenta um dos tópicos, é porque você não compreendeu bem a temática. Ele pede para que você tenha conhecimento. Se você suprime um dos tópicos, é porque você não conhece. Então, 6,6 é o mínimo, é o máximo, aliás. Mas não significa dizer que você já vai com essa garantia. Você vai ter, no mínimo ali, eu acho que no máximo ali, uns 5,5. Porque vai haver um prejuízo que está relacionado à falta de apresentação desse tópico. Belezinha? Ok. Rose, quando o concurso não cobra um tópico? O concurso não cobra um tópico, mas apresenta para você um texto de apoio. Aí você acha que tem o luxo, pode se dar o luxo, de não apresentar ideias que estão no texto de apoio. E aí eu pergunto para vocês. Se o texto de apoio não vai te apoiar, para que ele está lá? Tem lógica? Não. O SESP chama o texto de apoio de texto motivador. Texto motivador é aquele que te dá um mote, que te dá um motivo de escrita. Se o texto não fosse motivador, para que ele está lá? Não tem lógica. Então, dentro da proposta temática, o texto de apoio é fundamental. Você pode copiar o texto de apoio, porque eu não estou dizendo que você vai copiar o texto de apoio, tá? Porque muitas pessoas acham que eu estou falando isso. Eu não estou dizendo que você vai copiar. Eu estou dizendo que você vai utilizar informações que estão no texto de apoio. Porque não teria lógica a banca apresentar um texto de apoio para que você não utilize informações do texto de apoio. Você pode utilizar sem cópia. Porque um dos elementos de instrução é não copie todo ou parte do texto apresentado. Mas é não copiar. Significa não utilizar? Quando você não utiliza, você está fazendo o quê? Você não está fazendo não está tendo uma boa compreensão da proposta. E isso faz você perder ponto. Porque eles vão cobrar a compreensão. Encontramos aqui, valendo no máximo 45 pontos, nesse caso, que serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a seguir identificados. Nem toda banca vai cobrar, vai corrigir seu texto assim. Mas é interessante que você saiba um critério de correção. Porque aí você mesmo vai compor essa tabela de correção. Faz o texto, sabe como a banca vai olhar o seu texto, monta ali, olha, se condiciona. Eu fiz esse elemento da tabela, eu fiz esse elemento da tabela. Se você não fez um dos elementos, você tem que fazer o quê? Reformular. Reavaliar a sua estrutura. Então, ele vai colocar desses 45 pontos, eu tenho 14 pontos ligados à capacidade de argumentação. Vocês sabem o que significa argumentação?
Sabem o que significa argumentação? É você tentar convencer o outro. Quando você tenta convencer o outro, apresentando... Mas não é uma... Vai, criatura, pega aí, vai. Ela está na procurando esse negócio que caiu. Caiu, tá aqui. Ó. Achou que tinha caído no buraco negro. E aí, com medo de perder alguma coisa da aula, aí olha uma para a outra. Não sei. Vamos lá. Então, quando você tem um posicionamento, esse posicionamento é uma argumentação. O posicionamento. Quando você passa esse posicionamento para o outro, consolidando, dando base a esse posicionamento, você tem você tem a apresentação de argumentos. Então, o seu posicionamento não é necessariamente a argumentação. O seu posicionamento, junto com consistência, com elementos que consubstancializam o seu posicionamento, é isso que transforma aquilo em uma argumentação. Se ele está indicando que isso é uma argumentação, o seu texto é um texto argumentativo. Seu texto é um texto que marca um posicionamento frente a uma determinada problemática, ok? Capacidade de argumentação, que é a capacidade de convencimento a partir de argumentos claros e lógicos e consistentes, é claro. Sequência lógica do pensamento, é você ser linear. E para ser linear, é igual a caminhada, né? Você não pode dar 2 passos para frente, 3 para trás. Você está saindo do lugar? Não. Então, você tem o primeiro passo, apresentar a ideia. O segundo passo, apresentar elementos que consubstancializem a ideia. O terceiro passo, expor de forma efetiva o seu posicionamento, se o texto for um texto argumentativo. Se você primeiro apresenta uma ilustração, depois apresenta o posicionamento, depois apresenta uma outra ilustração, depois apresenta a ideia, o tema, seu texto está lógico? Não, se perde. E faz com que o seu leitor também se perca. Logo, sequência lógica do pensamento faz parte de um critério de avaliação. Mas como é que eles colocam isso? Como é que eu vou ser submetida a essa avaliação? Para você fazer bem 100% desses 14 pontos de capacidade de argumentação e 100% desses 14 pontos de sequência lógica do pensamento, é interessante que você saiba o que vai colocar em cada uma das linhas. Minha primeira linha do texto. Na minha primeira linha do texto, ele indica aqui que vai pedir objetividade, né? Então, na minha primeira linha do texto, o que eu preciso colocar? Objetividade. Eu preciso apresentar sempre as ideias acerca das quais eu irei falar ao longo do texto. Então, você encontra aqui sequência lógica de pensamento. Para você ter sequência lógica de pensamento, você precisa saber que primeiro eu apresento uma frase objetiva sobre o tema. Depois eu apresento uma explicação dessa frase. Depois eu apresento argumentos para esta frase. Depois eu apresento um posicionamento meu sobre esta frase. E dessa forma eu caminho, sempre agregando. Eu sempre estou me referindo à primeira frase, mas agregando valor, não estou? Eu agrego o valor da explicação, eu agrego o valor da ilustração, eu agrego o valor do meu posicionamento. Isso é sequência lógica. Você faz tudo isso na introdução, no desenvolvimento, mas na conclusão, você coloca uma informação nova. Uma informação que não foi apresentada ao longo do seu texto. O que é que vai acontecer? Você está numa sequência lógica de pensamento? O que é uma conclusão? Final. É você finalizar a ideia. Como é que você finaliza uma ideia introduzindo uma nova ideia? Conclusão não é lugar de coisa nova. É lugar de coisa antiga. Deu para entender direitinho? Aí você tem alinhamento ao tema. Alinhamento ao tema, se você está no tema, fora do tema, se você tem fuga tangencial, não tem fuga tangencial, você tem aqui, ó, quanto mais alinhado,
mais alto. Mas também, se não estiver alinhado, você toma 0 em tudo, porque eles não têm como fazer uma avaliação. Cobertura dos tópicos apresentados. Esse tipo de tabela é um tipo de tabela que segue justamente aquela proposta que apresenta os tópicos. Se você não tem cobertura dos tópicos, você fica com quanto? Fica com 0. Mas fica com 0 aqui e também compromete na capacidade de argumentação e na sequência lógica do pensamento. Então, você acaba reduzindo em tudo, ok? Eu encontro aqui, nesse momento, a análise quanto ao uso do idioma. Neste momento, você tem um critério relacionado à gramática. Como é que eles fazem? Essa tabela já te deu exatamente quanto cada erro vai lhe custar. Então, o CESP normalmente faz o seguinte: vale 45 pontos. Aí você fez a cobertura de tudo isso aqui. Ficou com quanto? 45 pontos. Mas você teve alguns erros ligados a morfologia e pontuação. Cada erro, 0,5. Se você erra, se você tem 6 erros aqui, você perde quantos pontos? 3 pontos. Se você tem 3 erros aqui, você perde... Vou colocar 4 para fechar a conta. Você perde 2. Então, só com 5 pontos, 3 e 2, não, meio. Eu falei quanto? 6 erros, não foi? 6 e 3... 10, 9 erros. Com 9 erros de esferas distintas aqui, mas com 9 erros, você perde 5 pontos. Sendo 6 desse tipo e 2 do de cima. O pior é que você tem, olha, aspectos textuais, sintaxe de construção, coesão prejudicada, falta de clareza, falta de concisão, unidade temática de estilo. Se eles estão pedindo para que você escreva um estudo de caso e você escreve um parecer, significa que você não sabe a diferença. Logo, o que vai ocorrer? Você vai ter perda de ponto. Aí, a cada vez que você perder, olha, 75... Eu ia dizer 75 centavos. 75 décimos. Perdeu 4 aqui, você perde um monte, não é? Você tem 3 pontos. E não são erros, assim, muitos erros. 6 aqui, 4 aqui, 4 aqui, você tem quase 10 pontos a menos. Como é difícil você ficar com 45 aqui em cima, é melhor você prestar atenção, porque o novo acordo ortográfico não tirou todos os acentos. Porque tem gente que diz assim, eu não estou mais acentuando porque o novo acordo ortográfico tirou os acentos. Não tirou. Aí você erra. Aí você encontra cada linha excedente do máximo exigido. Você pode escrever. Tem algumas bancas que desconsideram totalmente. A partir dali, toda essa análise aqui não vai ser mais avaliada. Mas tem bancas que leem. Só que elas te penalizam também. Porque, afinal de contas, ela diz que você só tem 30 linhas. E você escreve 32, você perde aí 1 ponto. 35? Olá, gatona. Você perde mais alguns pontos. É o mesmo de Sauro, mas com um foco diferente, viu? Você perde um outro ponto. Então, você tem cada linha não escrita. Porque lá na prova, você vai ter o máximo de linhas e o mínimo de linhas também. Então, se eles pedem 20 linhas e você escreve 18, eles vão avaliar essas 18 linhas. Mas você vai perder 75. Tem banca que não. Que, ó, corta e diz que não vai avaliar. Porque, afinal de contas, a banca indicou. Você vai escrever quantas linhas? 20 linhas. E escreveu 18 por quê? Não corrige. Seu texto é desconsiderado. Mas, no caso aqui desta banca, o que ele fez? Não? Quem mais não pegou? Ninguém. Tá aqui pra quê, gente? Pelo amor de Deus. Se você não chega, Jane... Oh, mas essas tabelas não saíram. Eu passei outro... Tem, estou gravando, mas eu tenho esse material. É porque eu abri para início... É porque são 2 materiais com o mesmo nome.
Eu sei que é idiota isso, né? Que eu não deveria fazer, mas enfim. Então, você tem aqui essa pontuação, mas existe uma observação de máximo. No máximo, você vai perder X. Você não vai perder 100%, você não vai perder os 45%. No máximo, para os aspectos relacionados ao idioma, você perde, no máximo, ali, 20 pontos, por exemplo. Tá? Se eu não me engano, valendo no máximo 45 pontos que serão aferidos pelo examinador com base nos critérios a seguir indicados. Se eu não me engano, essa tabela é a tabela da FCC. Só que a tabela da FCC está onde? No edital. Então, você tem que ler o edital para entender como é que a FCC vai cobrar o seu texto. Tabela do CESP. É essa. Uma tabela mais enxuta, né? Enquanto lá na FCC, você tem máximo 45 pontos, máximo 45 pontos. Na tabela do CESP, você tem a pontuação total. 35 mais 35 mais 20 mais 10 dá 100, não dá? Não dá 100? Beleza. Então, você tem a nota total e aqui vai ser subtraído. Aí, eles fazem um cálculo que está relacionado à quantidade de linhas e à quantidade de erros. Quanto mais linhas, maior ou menor o valor do erro? Eu tenho mais linhas. Pensa aí, eu tenho mais linhas. O erro vai valer mais ou menos por erro. Repare, eu tenho o erro no máximo vai valer 1 ponto. Todos os erros juntos. Então, quando você tem 10 linhas, você erra 10 vezes, o seu erro vai valer mais ou menos do que um texto com 20 linhas. Porque eu tenho que dividir 1 por 10, eu tenho que dividir 1 por 20. Então, quanto mais linhas, menos erro, menos vai valer o erro. Quanto menos linhas, mais vai valer o erro. Só que o que acontece? Você fica pensando, então, se eu escrever menos, eu vou errar menos. Se você tiver propensão a erro, você vai errar tanto quanto. Porque tem pessoas que têm uma gramática ótima, não comete erros, presta atenção, tem pouquíssimos erros ou nenhum erro. Essa pessoa vai até 100 linhas. Ela vai errar? Não. Mas uma pessoa que erra muito, que não acentua nada, escreve 10 linhas. Ela vai errar. Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir os erros para o número de linhas, e aí eu vou fazer uma ponderação com um cálculo matemático lá, que todas as bancas oferecem no edital, mas que a gente não precisa saber exatamente como é que se faz a conta. A gente não precisa. Porque é uma conta estranha, porque você tem desvio padrão, aí média ponderada, umas paradinhas que eu só estou falando assim porque eu estou reproduzindo, não é porque eu entendo. Eu só estou reproduzindo um tipo de conhecimento. E aí você tem o resultado. Nota do conteúdo, que é isso aqui. Nota do conteúdo, você fica com X. O número total das linhas efetivamente escritas. Você fez 27 linhas, 30 linhas, aí ele coloca. E o número de erros, aí ele coloca. Aí ele faz um cálculo de subtração da sua nota para cada quesito aqui. E tem a nota final. Redação te coloca ou lá na frente ou lá no final. A redação faz o seguinte. Eu tive uma aluna que, eu não lembro se foi prefeitura ou foi estado, mas é da área de saúde. Primeiro lugar nas objetivas. Caiu para 26º lugar após a correção da redação. O cara que estava no 16º foi para o primeiro. O pessoal não estuda para redação, não.
O pessoal não estuda para redação. O pessoal acha que redação você vai conseguir aprender de uma hora para outra. Na véspera da prova, alguém te dá uma aula de redação de uma hora e você acha que é o suficiente. Você não, o candidato, alguns candidatos. E não é, é amadurecimento. Saber escrever é amadurecer o processo mesmo. Saber identificar, olha, todo texto ele tem referência em início, meio e fim. Acabou.